Olá, pessoal. Meu nome é Tiago Rodrigues e estamos começando mais um Avalie e Realize. Essa aqui é a mostra de profissões que tem como intuito apresentar pessoas que já estejam exercendo algum ofício, alguma função e já estejam trabalhando em alguma área e que possa compartilhar experiências e possa compartilhar também um pouquinho como é que foi o seu processo ali, o seu caminho até chegar na sua profissão de ofício. Hoje nós estamos recebendo a Cristine Dutra, ela que vai falar um pouquinho sobre engenharia cartográfica, ela que tem muita experiência em estágios em várias empresas públicas e privadas durante a faculdade, né? E além de ter realizado vários cursos para agregar valor à sua formação. Cristine, seja muito bem-vinda. A gente já quer te agradecer pela sua presença, tá? Pela sua disponibilidade também de estar nos atendendo. Eu tenho certeza que as suas experiências hoje vão contribuir para quem está procurando ali se encontrar, né, profissionalmente falando. Eu já queria passar a oportunidade para você se apresentar para quem não te conhece. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que a pessoa vai assistir, mas queria agradecer primeiro o pessoal do podcast. Obrigada pela oportunidade de estar falando da minha profissão. Eu reconheço que é uma área assim, que não tem tanta visibilidade, né, mas ela é de fundamental importância. E eu sei que, no caso, é para eu me apresentar, eu vou voltar aqui. Meu nome é Cristine, eu sou graduanda em Engenharia Cartográfica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu estou concluindo o curso agora, e acredito que vou tentar passar o máximo de experiência que eu tenho, assim, profissional, dentro da faculdade, no mercado de trabalho também, e eu espero aí sanar algumas dúvidas e até mesmo atrair novos alunos, quem sabe, para a minha área, porque é uma área extraordinária, eu sou completamente apaixonada, mas infelizmente ela não é muito conhecida, né? Então, talvez a minha missão aqui seja trazer à luz o conhecimento dessa área tão maravilhosa para que você que esteja assistindo, talvez, e tenha um pouco de interesse ou tenha dúvida, né? Consiga entender um pouco de como atua, o que faz, o que estuda, e é isso. Legal, Cristine, seja muito bem-vinda. Eu não te apresentei como graduanda, né? É graduanda, né? Na Você é verdade, eu graduanda. tô daqui a 15 dias, 3 semanas, eu vou apresentar o O TCC, TCC. já tô. Ah, que legal. Que Eu bacana. não Então, já quis vai. colocar como profissional porque eu ainda não estava não tinha terminado. Aí eu falei com a Juliana, Juliana, ó, não terminei, não é coerente passar como se eu tivesse terminado, mas assim, tô às portas do término já, graças a Deus. Ah, tá pertinho. Legal. É Tá. que eu esqueci de apresentar, né? Que você está graduando em engenharia cartográfica, mas mesmo assim você já tem realizado vários trabalhos, né? Estágio em empresas públicas e privadas, como consta aqui para gente. Seja muito bem-vinda, tá? Eu tenho certeza que as tuas Obrigada. experiências vão ajudar bastante aí a quem está começando. Eu já queria começar perguntando, né? Na sua fase de adolescência, quando você era mais jovem, qual era o seu nível de autoconhecimento? E quando é que você começou a ter percepção ali das suas habilidades? Eu sempre tive, assim, habilidades matemáticas. Eu acho que até um pouco, não sei se é um pouco, não sei se é correto falar isso, mas assim, eu sempre tive bastante, assim, de todas as disciplinas, eu sempre tive muita facilidade com a parte de matemática, na parte do ensino médio, que é uma parte que adensa mais um pouco do conhecimento da matemática, assim, graças a Deus, até esse momento, eu nunca tive dificuldade. Fui ter dificuldade na faculdade, porque é um curso muito pesado, muito difícil, mas é extraordinário. Assim, não me arrependo de ter feito, não me arrependo de ter escolhido. Mas, assim, eu sempre tive essa noção de que eu queria algo voltado para essa parte matemática, porque eu sempre gostei de estudar matemática, eu sempre tive facilidade, assim, eu conseguia estudar sozinha, conseguia fazer as questões sozinha em casa, a parte física, né, gostava muito da aplicação, porque a física ela tem aplicação matemática, né, só que no dia a dia, na vida. E outro fator, que é até curioso de falar, mas eu tenho que falar, eu não tinha tantas habilidades em geografia, mas é porque a geografia, ela engloba um pouco de tudo, ela engloba ciência política, ela engloba meio ambiente, mas dentro da geografia, quando a matéria era engenharia cartográfica, não, quando a matéria era cartografia,
eu gostava. Então, eu acho que isso contribuiu um pouco para a minha escolha. E eu lembro que o meu pai, assim, na minha adolescência, assim, o meu pai, quando eu já estava às portas já de terminar, meu pai veio perguntar para mim, isso no primeiro, segundo ano, ele veio perguntar para mim se eu já tinha escolhido alguma área, e eu já sabia que eu queria algo voltado para a parte de exatas. E aí eu comentei com ele que eu gostaria de algo voltado para a parte de exatas e tal. E ele tinha um livro de profissões, muito antigo livro de profissões. E aí ele abriu ali comigo, ele começou a ver, e dentro dessas áreas, né, de aplicação da parte de geociências, tinha engenharia cartográfica. Quando eu li a descrição é um pouco antiga, porque o livro era muito antigo, e ali eu vi que deveria ter habilidade, né? O livro descrevia que deveria ter habilidade de matemáticas, habilidades físicas, e também de desenho. E eu sempre gostei muito de desenhar. Eu achava, e aí é até um erro isso, né? Eu entrei no curso achando que eu usaria habilidade de desenho, né? Que eu gostava bastante de desenhar. Eu entrei no curso achando que eu ia usar isso. Só que hoje em dia é tudo computadorizado, né? Então, assim, essa parte, se alguém premedita isso, não vai usar habilidades para desenho dentro desse curso. Apesar de que você tem que ter uma boa visão espacial, né? Você mexe ali com imagens, você mexe com dimensões, né? A parte tridimensional tem que ser muito bem elaborado, você tem que ter uma visão espacial boa para poder você conseguir fazer, assim como toda a área de exatas no geral, né? Você tem que ter a pessoa que, quando tem habilidade matemática, eu acredito que ela já vem em si essa parte dessa visão tridimensional, já está inerente nela, ela já tem essa facilidade para enxergar ali essas coisas. E aí o meu pai, ele me conversando comigo, eu olhei ali das listas de curso, foi anotando as que me interessavam, e a engenharia cartográfica foi a primeira que eu coloquei. E aí eu passei, anotei no caderninho, deixei lá. Quando chegou no terceiro ano, que eu estava fazendo pré-vestibular, que eu passei na primeira fase da UERJ, eu estava para decidir, no caso a UERJ, o vestibular dela é um pouco diferente do Enem, né? O Enem, ele é um pouco mais geral, né? Você pode escolher o curso depois. A UERJ, ela tem duas primeiras fases, você faz a primeira prova, depois você faz a segunda prova, e aí, tipo, dependendo da nota, ela vai substituir a nota maior. E aí eu passei nessa primeira fase, e na hora de escolher o curso, eu lembrei do caderninho, quando eu fui olhar lá a relação de cursos que tinha na faculdade, antes de fazer a segunda fase do exame, eu vi que tinha engenharia cartográfica. Aí eu fiquei muito feliz, falei, cara, é isso, tinha que ser isso. E aí as pessoas, aí já escolheu, toda vez que eu falava, eu acho que eu vou botar para engenharia cartográfica, que isso? Então, assim, isso é uma pergunta muito frequente na minha vida. Até hoje as pessoas ficam um pouco espantadas quando eu falo que eu faço engenharia cartográfica, elas querem saber o que é, o que atua, como é que faz, assim, desperta um pouco de interesse. Então, assim, meu pai foi um fator muito contribuinte, assim, nessa minha decisão. Outra parte que contribuiu bastante foi a parte do interesse, né, por matemática, física, e especificamente essa parte da geografia que eu via no ensino médio, que era a parte de cartografia. Eu sempre gostava, assim, dentro de todas da geografia que eu gostava, era essa. Então, assim, foi Deus. Muito legal. Interessante que geralmente matemática é algo que a gente foge um pouquinho, né? A gente não quer contato e quer só terminar ali o ensino médio para não se ver livre da matemática, mas legal que foi algo, um fator determinante para a sua escolha, né? E Com foi certeza. ali e teve a influência, teve toda a história também do caderninho anotado ali com antecedência. Sim, É legal você falar sobre isso, porque muitas vezes a pessoa chega nessa fase decisiva da vida, onde passa o vestibular e aí tem que escolher ali um curso, a pessoa não tem ideia de nada. E aí foi legal que você pensou nisso antes, tinha ali algumas opções antes. Muito bacana isso. Bom, como você falou, as pessoas têm dúvida, né, sobre o que é engenharia cartográfica e a gente também tem dúvida. Queria que você falasse para a gente o que faz um profissional de engenharia cartográfica. olha, eu já estou com calo, né, calejada de responder essa pergunta.
que a minha vida toda as pessoas perguntam, mas assim, eu costumo responder. Antes, quando eu não tinha muita noção, eu respondia, faz mapa, mas não é só faz mapa. Mapa, ele é o produto final. O profissional de engenharia cartográfica, e assim, eu digo que mapa qualquer um faz, mas sem o conhecimento do que você está fazendo, você acaba cometendo erros que você não deveria cometer. Então, assim, o profissional de engenharia cartográfica ele tem uma responsabilidade muito grande de transmitir a informação certa de uma maneira que o leitor, que o usuário, ele vá conseguir olhar para toda aquela gama de informações e ele vai conseguir compreender de maneira muito clara o que você quer mostrar no mapa. Então, assim, o mapa ele é o produto final, mas o engenheiro cartógrafo, ele trabalha no levantamento dos dados, e aí entra várias nuances, né? Várias áreas, né? Tem um leque dentro da engenharia cartográfica que você pode atuar para a obtenção desses resultados, né? Então, ele trabalha na parte de levantamento de dados, depois ele trabalha no processamento desses dados, né? Ele vai tratar, vai retirar esses dados brutos, você vai ter que ter uma noção assim de tratamento de dados, de banco de dados, gestão de dados, assim, para poder você conseguir fazer essa limpeza, porque quando você está fazendo um levantamento é lixo, né, que você não precisa, então você precisa existe uma engenharia por trás disso. E na aplicação, depois desse tratamento, você tem análise e aí o produto final, que você coloca ali o resultado de todo o dado tratado, processado e seguramente um dado com precisão, porque assim, a gente da cartografia, a gente tem uma responsabilidade muito grande quanto à precisão desses dados. Você precisa ter um dado preciso, acurado, para você entregar um resultado aceitável para outros usuários fazer a interpretação, porque assim, a gente trabalha para um geofísico pegar um dado e fazer uma interpretação, aí na indústria de petróleo ele vai fazer essa análise, entendeu? Desse produto, e então assim, é uma responsabilidade que a gente tem, porque em relação à acurácia. Legal. E aí, como é que funciona a disciplina de engenharia cartográfica, né? O curso de engenharia cartográfica? O que é ensinado, quais são as disciplinas que são estudadas? No caso, por isso que eu falei, matemática é a matéria que os alunos fogem no ensino médio. Mas quem gosta mesmo, gosta, né? Matemática, física, quem gosta, gosta. E aí, por isso que eu falo, eu não vou maquiar a verdade. É um curso denso, porque o ciclo básico é engenharia mesmo, você vai ter, no meu caso, o meu ciclo básico, porque assim, o currículo está para ser mudado agora na UERJ, eu falo da minha universidade, né, eu não sei das outras, mas na minha universidade eu tinha, assim que eu entrei, eu tinha disciplinas com outras engenharias, engenharia mecânica, civil, elétrica, ambiental, todas as outras engenharias eu estudei nesse ciclo, eles chamam de ciclo básico. E aí, eu fui ter o contato com a cartografia em si, a partir do quarto semestre que eu tive uma matéria ou outra lá, mas assim, a mudança do curso, né, dessa grade do curso, é para que o aluno já entre com essa noção do que é a cartografia, porque realmente não tem necessidade do aluno só ter contato lá no quinto período, né? E muita gente entra no curso porque não conhece, aí olha aquela famosa relação candidato-vaga. Vocês que trabalham com isso, vocês devem ter muito contato com isso. As pessoas ficam. Aí bota um curso que tem uma menor candidato vaga para poder passar e dizer que está cursando engenharia. Não faça isso, você vai ser um profissional horrível, sabe? Você não vai ser feliz na sua vida. Por acaso, tive experiência com amigos que colocaram sem querer, olharam relação candidato-vaga e foram felizes. Mas eu também tive muitas experiências com alunos que se inscreveram no curso por causa da relação candidato-vaga, que era menor do que outras engenharias, queria passar logo, dizer que faz engenharia,
e aí, depois eu mudo. A mudança interna é muito mais complexa. Então, assim, eu encorajo você que está na dúvida e não tem certeza, olha direito o que você vai fazer, olha direito se você se interessa pela habilitação, que no caso a habilitação, no meu caso, é a cartografia, ou se você gosta mais da parte elétrica ou da mecânica, porque, assim, você pode entrar para dizer que entrou e aí depois se forma um profissional frustrado. Isso é horrível. E voltando aqui para o assunto que você perguntou, como é as disciplinas, é um curso muito denso. Engenharia é um curso muito pesado. Por isso que eu falei, você tem que gostar de matemática, gostar de física. Cristine, mas eu não tenho... Eu gosto, mas eu não tenho tanta habilidade. O que você tem que ver é, eu vou conseguir passar por isso, eu quero me superar, eu vou ter força para superar isso, essa dificuldade, porque mesmo a gente que gosta, tem dificuldade, para a gente é uma questão psicológica que você tem que trabalhar muito tensa, porque você está tendo cálculo puro, você não tem mais contato com texto nos primeiros anos assim, da faculdade, você não tem contato tanto com texto. O texto é para explicar ali o texto é para explicar como são as fórmulas matemáticas, como que ela se demonstra. Então, assim, tem que gostar bastante de matemática e tem que ser apaixonado por desafios. Eu tenho que gostar de desafios, eu quero me superar. Aí eu te indico, se a resposta sua for sim para essa pergunta, eu te indico a continuar na engenharia, fazer, você vai conseguir se superar, porque, assim, tudo é possível que crer. Eu creio em Deus, eu sei que sonhos não nascem no nosso coração à toa, e nada é impossível, assim, se a gente colocar no nosso coração, e se for da vontade de Deus, as coisas se realizam. Então, assim, o curso em si é denso, mas é muito recompensatório você chegar e você passar por aquilo e falar, cara, eu consegui passar por isso, eu tinha muita dificuldade, hoje eu entendo isso. E assim, até hoje em dia, eu estudando para concurso, eu olho assim algumas coisas, algumas matérias que a gente, quando estuda para concurso, a gente acaba revendo muita questão. E assim, o foco meu para concurso é a parte matemática. Eu não estudei em engenharia à toa, eu pretendo seguir na área da engenharia. Porque tem muita gente que forma e não isso muda o foco. Aí vai fazer alguma coisa voltada para direito, porque o salário é melhor, ou tem outros interesses. Tudo bem. Mas o meu foco é a engenharia, eu trabalho com engenharia. E aí eu olho assim algumas coisas que eu falo, cara, antes eu tinha muita dificuldade nisso aqui, nessa matéria, e hoje, olhando e sabendo que eu consigo resolver, nossa, dá uma satisfação, assim. Então, assim, é recompensatório, sabe? Você se crescer em cima de si mesmo, saber que você superou as expectativas, suas próprias expectativas, suas próprias dificuldades. E já na parte da habilitação, que é a cartografia, eu acho, assim, eu entrei com uma visão, e aí agora eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito apaixonada. Eu entrei com uma visão dentro do conceito do que era engenharia cartográfica, e eu saí com uma visão completamente diferente, muito maior, sabe? Porque, assim, eu vejo a ciência aplicada no meu curso, sabe? Porque, assim, sem querer falar mal, não estou falando mal, não quero ser antiética nem nada. Por exemplo, uma pessoa que faz engenharia mecânica, ela vai estudar ali a mecânica, ela vai colocar a aplicação dela no navios e tal. Na parte cartográfica, você coloca a aplicação no dia a dia, você faz um levantamento, você vê o resultado. Você estuda a parte de geodésia, você consegue entender que a forma da Terra tem um nome próprio, que a deformação... Você vê a física aplicada ali, sabe? Tipo, a Terra ela tem os polos achatados, ela é mais alargada na linha do Equador por causa do movimento de centrifugação, da rotação da Terra. Então, assim, são coisas extraordinárias, assim. Existem muitas áreas dentro da parte de cartografia que elas são extremamente interessantes, né? Aí eu vou falar um pouco sobre o que é cada uma, né? Porque dentro do curso, assim, outros cursos têm ênfases, por exemplo, se fosse para fazer elétrica, teria ênfase em potências ou, enfim, outras, eletrônica ou telecomunicação.
dentro da cartografia, também tem internamente, você não escolhe a ênfase, né, porque você tem que aprender tudo, mas você consegue entender ali, alinhar o que você gosta dentro de cada coisa. Por exemplo, a cartografia, o primeiro contato que eu tive com a cartografia foi a parte de fotogrametria. E eu achei muito fascinante. Tudo eu achei fascinante, na verdade, né? Mas aí, com o tempo, ao longo do tempo, eu fui começando a alinhar as coisas conforme com o que eu me identificava, né? A parte de fotogrametria é a parte de... É um tipo um sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto é é como se fosse a obtenção de resultados, só que de maneira indireta. A topografia, você vai a campo com a estação total, e aí com a estação total você consegue ver azimuth, medir distância, medir ângulo e fechar a poligonal do terreno. Você consegue medir o nivelamento do chão, né, para poder você... um press, no caso para construção, você vai fazer um estudo do solo para construção, você tem esse auxílio da topografia, e aí você tem a parte de geodésia, que é a parte de GNSS, que é vulgarmente conhecido como GPS, né, porque GPS ele é americano. Então, GNSS significa Global Navigation Satellite System, que é o sistema de navegação global por satélite. Você tem uma constelação de satélites em órbita, né, da Terra, são satélites artificiais, e com o aparelho você consegue medir as constelações, e ali você consegue, com esse cruzamento desses dados, você consegue o ponto preciso, a coordenada precisa do ponto. Então, hoje em dia, você tem precisão milimétrica. Então, uma coisa vai auxiliando na outra. E aí, no caso da parte da fotogrametria, do sensoriamento remoto, são esses satélites, eles vão fazendo essas varreduras ao redor do planeta, né? E aí ele vai imagiando isso. E aí tem diferentes tipos de satélite, um que pega dados de gravidade, outros para imageamento, e aí você trata indiretamente essas imagens de satélite, aí você tem que corrigir arrasto, você tem que corrigir, você bota filtro para você identificar, né, dentro desse... Eu tô sendo clara, assim? Ou eu tô sendo muito... Okay. Com o uso das imagens, do sensoriamento remoto, você consegue entender ali... através de aplicação de filtros e outros métodos, você consegue entender como é que está a vegetação local, como é que está o terreno, se ele está devastado. Você consegue fazer diversos estudos, então tem diversas aplicabilidades para o sensoriamento. A cartografia é fundamentada, o sensoriamento remoto é uma parte muito forte da cartografia, é a cartografia. E tem a parte de fotogrametria, que é levantamento aéreo de imagens, né? E aí tem diversos tipos como fala? De aparelhos que você pode usar para fazer a fotogrametria. Fotogrametria, no caso, seria fotografias aéreas em sequência. E aí, quando você tira uma foto de um ângulo e você, em sequência, o avião está lá, com a velocidade. Você tira uma foto daqui e tantos segundos depois, ou milésimos de segundo depois, você tira foto de outra localidade. Essas duas imagens, quando elas são sobrepostas, você coloca lá as imagens que tem em comum, e aí você consegue... É o mesmo efeito visual dos olhos, né? Quando você coloca as duas sobrepostas, você consegue ter o que a gente chama de visão 3D. Então, através dessa sequência de imagens, você consegue fazer esse modelo antigo, só que até hoje usa, né, de fotogrametria, e aí a gente usa isso para poder imagiar e reconstruir esse modelo tridimensional através de imagens. E aí você consegue medir pontos, você consegue fazer uma série de estudos em cima disso. Além disso, você tem que tratar a imagem, ortorretificar, que é tirar essa parte de angulação. Tem uma série de tratamentos que você faz.
São diversas áreas, a parte que eu mais gosto é a parte de geodésia, mas aí eu sou suspeita para falar. Dentro da geodésia tem outras áreas, a parte que eu mais gosto, que é a parte até do meu TCC, a parte de geodésia física, que é, porque assim, a geodésia, ela em si, a geodésia, ela está muito, já está muito avançada, a gente já tem pontos milimétricos precisos, a gente já tem precisão. Só que, no caso, a parte física, né, que aí entra até um pouco com o pessoal da geofísica, a parte física, ela não está tão medida, e aí a gente usa dados de gravidade para fazer estudos da parte altimétrica, porque a parte da altimétrica, a gente usa o que a gente chama de, até o momento, né, a gente usa o nível médio dos mares, só que a gente sabe que marés são locais, então isso daí implementa em desastres naturais, por exemplo, aquilo que aconteceu lá no sul agora, poderia ter sido previsto se tivesse dados locais de altimetria do terreno, talvez pudesse ser feito algum tipo de impedimento, apesar das barragens já existirem lá, existe todo um estudo por trás disso, e a gente não tem noção da precisão, a gente usa o nível médio dos mares, a gente tem, lunar, então assim, quando a Lua está mais próxima, a atração é maior. Quando a Lua está mais longe, a atração é menor. Então, assim, se isso influencia, não é uma coisa certa. Você não consegue ter um dado preciso em relação àquilo. E a cartografia, a parte de geodésia física, ela é responsável por isso, por essa altimetria do terreno, e a gente usa dados de gravidade, por exemplo, para poder remodelar isso. E muitos outros fatores. Eu acho que eu falei muito. Não, foi legal. Foi bacana. Eu achei interessante que você já entrou na parte das várias áreas de atuação, né, da cartografia, porque a gente Desculpa, me falei. realmente... Não, mas foi bom que você já até adiantou já o assunto. Eu só fiquei na dúvida da sua área, o que a sua área faz em específico, a área que você mais se identifica, que você falou, geodésia, né? Geodésia física. Isso. O que faz de fato a geodésia física? Então, a geodésia física, ela é responsável por medir, por medir, eu acredito que medir seja a palavra correta, né? Ela é responsável por medir a nível mundial, né, no caso, esses dados de altimetria do terreno, que é essa parte que foi o que eu tinha falado antes. Até o momento, o marco zero que a gente tem, porque assim, a parte de geodésia espacial, que é a parte do GPS, a gente já tem dados com precisão milimétrica. Você pega um GPS, porque assim, o que a geodésia espacial vai fazer? Ela usa um modelo matemático, que é chamado de elipsoide de revolução. É um modelo matemático, é um modelo, né? Ele é achatado para simular a Terra, mas a gente sabe que não é desse jeito, porque a Terra ela tem deformações. Então, por isso que é um modelo que ele não encaixa certinho, ele encaixa em tese. Então, a gente tem que fazer correções, assim, sabe, para poder... depois que a gente aplica essa parte do GPS, se a gente quiser trazer para a parte física, que é a parte real, né, a gente tem que fazer essas correções, né, para poder ter a real noção do que, de fato, é o dado ali. E aí, essa parte é porque, assim, deixa eu ver como eu posso explicar. São coordenadas. E aí, você tem a coordenada X, tem a coordenada Y, a X, a Y e a Z, né? A X e a Y é como se fosse o plano, né, da Terra. Já está tudo pronto. A coordenada Z, que é a parte altimétrica, ela ainda está relacionada ao nível médio dos mares. E como eu falei, ela não tem a precisão correta por causa dessa variação, né? Através do efeito lunar, e, enfim, de ventos, e aí é outra parte de oceanografia que vai estudar, no caso, os efeitos de maré e tal. Então, a gente não consegue ter um marco zero com tanta precisão quanto o pessoal da geodésia espacial que usa esse modelo matemático. Então, o nosso modelo não seria o elipsoide, seria o geoide, que é a forma física da Terra.
Ele é voltado para a parte física, porque ele tem as deformações, ele tem as nuances dele. Então, a parte que eu mais me interesso seria essa parte de geodésia física, que ela estuda essa parte altimétrica, e aí ela usa dados de gravidade, e a gravidade tem diferentes variações, né? Com essas variações, que são pequenas, da gravidade, você consegue definir, né, esses modelos de superfície equipotencial, né? E aí você consegue entender e colocar esses marcos de gravidade, que são esses marcos zero em determinadas regiões. Só que isso não é um conceito mundial, existem outras coisas, mas aí eu não vou entrar nesse conceito, senão vai confundir o pessoal, já estou falando muito já. Legal, bacana. Deixa eu te perguntar, quais são os conhecimentos técnicos e habilidades que você, como uma quase já formada aí na área, considera que são imprescindíveis para quem deseja atuar como engenheiro cartógrafo? Técnico, eu acho que eu não sei se eu poderia colocar isso como um padrão, né? Mas a pessoa tem que ter bastante interesse. Lembra que eu falei que eu entrei na cartografia acreditando que eu usaria desenho? Não mais. Você tem que ter interesse, pelo menos o interesse, né? Por entender mais na parte de computação, porque usa muito programação. A gente usa muita programação, principalmente por causa dessa era já de inteligência artificial, as coisas já estão muito evoluídas, então a pessoa tem que ter um interesse muito forte por programação, tem muita aplicabilidade para quem gosta de programação, tem que ter interesse por matemática, né? Ser boa é uma coisa, ter interesse é outra. Você consegue superar seus desafios se você tiver interesse. Agora, se você não tiver interesse, você pode ser boa, que se você não tiver, sabe, essa determinação, você vai deixar para lá. Então, tem interesse pela área de matemática, tem interesse, até porque é muito forte a parte de matemática, tem muito interesse pela parte física, né, porque tem muita aplicação da física dentro da cartografia, tem interesse pela parte de programação, e gostar dessa parte da geografia, né? Nem diria geografia no geral, mas essa parte específica da cartografia, e pela área de interesse, né? Pela área de geociências, né? Porque é muito interessante. E foi o que eu falei, não coloco como imprescindível a parte da programação, porque eu, quando entrei, eu não tinha noção de que eu ia ter que aprender isso, mas assim, é um desafio que eu superei, né? Eu aprendi ao longo do curso algumas coisas de programação e tem que gostar muito, assim, tem que idealizar. Acho que a pergunta seria para quem tá vendo, tá ouvindo, você se vê fazendo isso? Você se vê trabalhando nessa área, sabe? Eu acho que isso responde muitas coisas, assim, porque quando eu descobri o curso, eu fiquei muito interessada em saber o que atuava, onde atuava, e aí eu fui pesquisar depois por conta própria, além do livro, né, que meu pai me ofereceu, fui pesquisar, fui fazer pesquisa no YouTube, e na época era YouTube, né, e, enfim, fui ler artigo, fui ler texto, e eu me via muito fazendo isso, eu achava fascinante, e eu acho que o imprescindível é você se ver fazendo isso, então... Se você se interessa, tem dúvida, eu recomendo que você pesquise, né, a respeito e meça, né, o seu grau de interesse, né, porque quando a gente tem interesse, é o suficiente. É verdade. É bem legal e interessante você falar da área da programação, que é a minha área, né? Então, Não sabia. Que legal. realmente já é a segunda vez que eu ouço falar que a programação ela está envolvida, né, nessa parte de terreno, de solo, essas coisas, de mapeamento, porque eu não sei Muito qual foi, forte, não muito sei qual foi forte. a profissão que eu entrevistei que também falou muito sobre isso, né? Que existem muitos softwares, né, que utilizam para essa área. Legal. Como é que funciona? Você que já teve algumas experiências mesmo ali na faculdade, de trabalho, de estágio, como é que funciona o contrato de trabalho de um profissional formado em engenharia cartográfica? Geralmente é CLT, é por contrato,
freelancer? Então, a cartografia ela é diversa, assim, bem diversa. Legal. Com as minhas experiências, eu acho que eu atuei um pouco de tudo, setor público, muitas experiências no setor público, e aí entra a parte militar, entra a parte não militar, que é parte de pesquisa, entra institutos, né, enfim, tem muitas áreas, assim, se a pessoa que estiver interessada no curso, quiser trabalhar, quiser montar a empresa dela, tem área para trabalhar, né? Ela consegue montar a empresa dela, compra os aparelhos, vai a terreno e aí fecha o contrato. E se a pessoa quiser trabalhar numa multinacional, ela consegue vaga, né, em diversos setores, em diversos tipos de indústria, seja indústria do petróleo, construção civil, uma diversidade imensa, assim, ambiental, né, uma diversidade muito grande, assim, de aplicabilidade que existe dentro da cartografia. A gente atua um pouco acredito que tudo que for aplicável à cartografia, ela se encaixa, né. Mas, assim, o que eu vi dentro da minha experiência institutos, né, de pesquisa, eu acho que é meio a meio, né, Uhum. a outra metade seria a parte mais CLT, né, seria a parte de contrato por empresas, e aí você pode ir desde uma empresa que você possa montar a sua, até uma multinacional, né, e pode ser prestador de serviço, ou pode trabalhar diretamente com isso, né, ou terceirizado. E dentro da parte do setor público, você tem áreas militares, né, na parte do exército é muito forte a parte de cartografia, principalmente levantamento topográfico, a parte do exército é muito forte mesmo. Você tem aplicabilidade na Marinha do Brasil, né, na parte a experiência que eu tive na Marinha foi como estagiária, e eu lembro que quando eu ingressei, eu tive a sorte de ter uma pessoa que ela era tenente e engenheira cartógrafa também, assim, inclusive no setor que eu estava, foi todos formados por engenheiros cartógrafos ou técnicos, né, da cartografia. Então, assim, eu fiquei na parte de avisos navegantes, né, mas ela me levou a todas as organizações militares lá dentro para a gente ver como funcionava cada organização militar. E muito interessante, porque tinha a parte da geodésia, né, que é a parte que tratava essas imagens e georreferenciava isso, ou seja, georreferenciar é você colocar os pontos ali na ordem natural dele, né, tipo, desenhos em cima da imagem, sabe? Não sei se eu consegui explicar direito, mas aí tinha essa parte de geodésia e tinha essa parte do setor de avisos navegantes, que foi a parte que eu tive experiência, né, que eles trabalhavam com folhetos quinzenais, aí no caso, a cada 15 dias a Marinha, ela muda o mapeamento, porque assim, a pessoa quando ela está navegando, Marinha, os mares da Amazônia Azul, da costa brasileira, pertencem à Marinha, né? A Marinha, ela é responsável por isso. E aí, a cada 15 dias, ela atualiza assim, esse mapa. E aí, se uma boia mudar de lugar, tem que avisar. Está construindo um pier, está construindo um cais, tudo isso tem que entrar dentro dessa parte de mapeamento, que é essa parte de carta náutica, e eu fiquei nessa parte de avisos navegantes, foi muito interessante a experiência, aprendi muita coisa, inclusive que eu não aprendi dentro da faculdade. Então, assim, estágio é muito importante para quem está... Você que já ingressou, não sei se você já ingressou aí, independente da sua profissão, estágio é muito importante. É muito importante você vai ter contato ali direto com como atua no caso, o profissional da sua área no mercado de trabalho. Então, assim, graças a Deus, desde que eu iniciei, eu tive a experiência de começar já estagiando,
até porque eu precisava, assim, das bolsas para poder me manter, né, para me custear, mas graças a Deus, Deus sempre me deu oportunidade, assim, foi abrindo o meu leque, assim, de uma coisa boa chamava a outra, e assim, eu fui tendo muitas experiências, graças a Deus. Mas assim, voltando aqui, só para fechar, dentro da parte pública, você tem institutos, né, institutos de pesquisa espacial, você tem o IBGE, que é muito forte também, tem muitos engenheiros cartógrafos dentro do IBGE. Concurso, né? Muito concurso, assim. Inclusive, eu tive professores extraordinários todos, professores que foram diretores do IBGE, professores que eram coronéis do Instituto Militar de Engenharia, que a parte de cartografia dentro do IME também é muito forte. Então, assim, você tem instituições na parte pública e você tem essa parte militar também, são duas escolhas aí, né? E a parte privada, você tem, enfim, a cartografia consegue alcançar todas as nuances, assim, profissionais, graças a Deus. Abrange todas as dinâmicas de trabalho, Sim. legal. E como é que costuma funcionar também a carga horária, né? Você acabou de dizer para a gente que teve aí bastante experiências diversas, né? Como é que foram essas experiências? Como é que foram a carga horária, né? Ou existe um padrão, ou também isso é dinâmico também, dependendo de onde você esteja? No caso, a carga horária como estagiária ou carga horária do curso? Pode ser exercendo a função profissionalmente. Você tem. Bom, no caso, a minha experiência como estagiária, né? Então, assim, você tem oportunidade de trabalhar 4 ou 6 horas como estágio. Eu escolhia sempre 6 horas porque o salário era maior. Então, a intenção era se custear. Eu conseguia organizar os horários da faculdade com os estágios, graças a Deus dava tudo certo, deu tudo certo até o momento. Mas, assim, eu acredito que a carga horária seja a mesma carga horária que qualquer profissional teria, né? 8 ou 9 horas, aí, dependendo do horário de almoço, quanto tempo de almoço você tiver. Isso numa empresa privada, né? No setor público também. No caso da parte militar, pode ser que você tenha um pouco mais de horas a cumprir por causa do militarismo, você tem que ficar de serviço, aí tem que ficar, sei lá, como eu estava lá, eu tive experiência de conversas com pessoas que tiveram que ficar de serviço de um dia para o outro, mas aí depois tira outra folga, enfim. A parte militar eu acho muito interessante, inclusive. Né? Então, assim, a cartografia ela tem um peso militar muito forte, né? Você tem atuação em todas as áreas, mas o peso militar dela, a aplicabilidade militar dela é muito forte. Então, quem gosta da ideia de um dia se tornar um profissional aí da Marinha, Exército ou Aeronáutica, você tem muitas chances de ingressar depois, sei lá, num corpo de engenheiro da Marinha ou qualquer outro concurso aí do Exército, da Aeronáutica, que você consiga entrar, e aí já entra já como oficial, já, que é uma boa carreira, né, para quem tiver interesse. Legal. Na sua área de ofício, existe condutas adotadas ali para sua segurança, no exercício da tua profissão mesmo, a fim de prevenir riscos químicos, físicos, até mesmo psicológicos, biológicos? Existem algumas medidas, condutas? Então, eu acredito que, assim, eu não seja uma profissão, assim, de risco muito forte, né? Por exemplo, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, um mergulhador que tem que ficar tantos dias debaixo do mar e vai descendo, porque aquilo ali é um grau de periculosidade para ele só pode mergulhar 3 vezes no ano, né? É uma profissão linda, ganha muito bem, mas, assim, é um grau de periculosidade alto. Mas, assim, na engenharia cartográfica, eu acredito que o nível de periculosidade é o mesmo que uma pessoa que trabalha numa obra, assim, então você tem que usar equipamento, tipo EPI, mas não um risco tão direto, assim, que é capacete, colete, talvez luvas, dependendo do local que você tiver, se exigir, se você tiver numa obra, numa construção que tenha o risco de cair coisas na sua cabeça, mas atuando, assim, em campo, eu acho que o que pode acontecer, sei lá, um drone cair, né? Eu nem falei sobre drone, né?
esqueci, está dentro da fotogrametria. Drones são Uma instrumentos muito ferramenta. utilizados dentro da cartografia, Legal. e aí você faz modelos digitais de terreno, modelo digital de superfície, e assim você consegue reconstruir esses modelos tridimensionalmente depois com o uso desse laser ou outros tipos de sensores que você tem debaixo desse veículo aéreo não tripulado, né? E aí, o risco que você tem, né, de um drone cair na sua cabeça, ou então algum material cair em cima de você. Então, assim, eu acho que o EPI é o padrão, a menos que você esteja num local, como eu falei, de periculosidade maior. Por exemplo, você está embarcado num Sim. navio, e aí, além dos equipamentos normais, né, que a gente já tem noção de que a gente precisa utilizar, a própria empresa, quando vai te contratar, ela vai te oferecer aquele padrão de segurança. Sim. Ou numa plataforma em alto mar, você tem que usar, talvez, medidas mais drásticas. Mas em relação a psicológico, eu acho que o curso em si prepara a gente para a vida. Se passar do curso, você já está Passar do gabaritado em curso exercer na a vida função. depois é uma maravilha. É sério, assim, eu Legal. costumo dizer que a engenharia me preparou para coisas muito difíceis na minha vida, que hoje eu olho assim, a falar, já passei coisa pior, isso não é nada. Então, assim, Legal. a resiliência que eu criei foi muito forte, graças a Deus e graças à engenharia. Legal. Então, quanto à prevenção de perigos, são os EPIs, normalmente, padrões usados, e Sim, geralmente, quando você vai exercer a função em alguma outra área, né, como você deu o exemplo da Marinha, ali já tem os próprios protocolos internos de sim. segurança que já vedam, né, o seu trabalho. Legal. Que conselhos você daria para quem está cogitando a possibilidade de estudar e cursar engenharia cartográfica? Nesse caso, eu daria o conselho de ser muito resiliente, né? Veja bem se você se interessa pelo curso, se você gosta de fato da engenharia, porque engenharia não é fácil. É um curso, é muito lindo falar, eu sou engenheira, entendeu? É muito lindo, é muito glorioso. Só que muita gente se ludibria com isso, com o fato, com o peso do nome engenharia, e aí depois entra e acaba, sei lá, às vezes até termina o curso, mas fica frustrado, porque é tanta dificuldade, assim, o curso, sabe? Não é um curso, assim... Claro que a gente colhe os frutos, assim, é muita honra, é muita glória e tal, mas, assim, mas é difícil, é pauleira mesmo. Então, a recomendação que eu dou para você é veja bem se você se encaixa dentro dessas, dessas desses pontos que eu coloquei, né? Se você gosta de matemática, se você gosta de física, se você tem interesse em superar desafios, que eu acho que é o principal, se você tem interesse pela parte de programação, se você se vê fazendo isso. E aí, se você se vê fazendo isso, você realmente se apaixonar como eu me apaixonei, por mim, eu faria muita propaganda no meu curso, eu acho ele maravilhoso. Eu vi aplicações dele, assim, porque eu não consigo falar tudo aqui. Tem muita coisa para falar, mas não conseguiria trazer tudo para vocês, até porque eu também não quero confundir com a cabeça de vocês. Mas, assim, você tem que ser muito resistente, confiar em Deus e ser muito apaixonado. E a receita para o sucesso é fazer a sua parte, estudar, confiar em Deus e deixar nas mãos de Deus que o resto ele faz. E é isso. Legal. A gente está chegando ao fim, tá? Eu tenho certeza que tudo que a gente ouviu das suas experiências na área vão contribuir bastante para aquela pessoa que está ali procurando, né, ali uma profissão e talvez tenha interesse na cartografia, né? A engenharia Tomara, cartográfica. Você falou tomara. uma coisa que é muito interessante, que é sobre as engenharias, né? As engenharias, geralmente, a pessoa pega esse curso por se tratar de engenharia. Mas o ideal é o que você falou, você se ater ali às especificidades, né? Se é engenharia mecânica, você se aprofundar naquilo ali. Se é engenharia cartográfica, você se aprofundar naquilo ali, porque é importante você ser um bom profissional e não fazer apenas pelo status, não apenas pela formação. Currículo, qualquer um pode ter, né? Diploma, qualquer um pode ter, Verdade. vamos lá, entre aspas, mas
de fato, ser um bom profissional é outro assunto, é outra questão. Então, a gente precisa buscar isso. Eu queria te dar a oportunidade de você dar suas considerações finais, a gente está chegando ao fim. Pode ficar à vontade, Cristine. Eu queria agradecer, né, ao pessoal do podcast pela oportunidade. Para mim foi uma honra muito grande estar aqui, falar da minha profissão, falar do meu... Eu sou muito apaixonada pela engenharia cartográfica, né, eu sou até suspeita para falar. Graças a Deus eu tive muitas experiências, Deus me deu muitas oportunidades de ver muitas atuações, né, de ter experiências em vários locais. Eu faço propaganda muito, muito forte do meu curso, porque eu gosto muito dele, não só por ser engenharia, mas porque é muito interessante. Se você tem interesse nessa parte, eu recomendo que você pesquise um pouco mais e eu te encorajo a se desafiar e a fazer esse curso, porque é maravilhoso. Existem poucos profissionais, né, no mercado de trabalho, nós somos um grupo muito pequenininho, sabe? Assim, a gente é muito pequenininho, então a maioria se conhece, mas então a gente acaba se esbarrando muito com uma pessoa ou outra, e a gente acaba conhecendo uma pessoa que conhece a outra, então, assim, é uma rede de contatos, assim, muito, muito integrada, né? Mas existe, assim, grandes chances de você ser um ótimo profissional, se você realmente se interessar por isso, se você realmente gostar. Existem muitas chances de você se colocar no mercado de trabalho, de ter uma boa vida, de ter um bom salário, boas oportunidades de vida. Então, eu te encorajo a fazer, né, a escolher a engenharia cartográfica, pesquisar aí dentro da sua localidade. E queria agradecer a vocês de novo, né, pela honra de estar aqui. Para mim é muito gratificante poder falar agora nessa reta final, principalmente, né? Passei por muita coisa e poder dar um pouco da minha experiência. Eu acho que eu não falei tudo, né? Acho que eu até falei demais, mas não falei tudo. Assim, eu posso ter deixado de escapar pontos importantes, mas eu me disponho aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser saber como atua mais alguma parte ou outra, enfim, pode divulgar aí, falar com o pessoal do podcast, que aí eu entro e respondo aí, dependendo da predisposição. E é isso. Obrigada por tudo, Legal. tá? Nada, obrigado a você. Nós que agradecemos. Esse foi mais um Avalie e Realize. Hoje falamos sobre engenharia cartográfica, conhecemos um pouquinho da experiência da Cristine Dutra, e eu tenho certeza que foi edificante para você, de alguma forma te ajudou ali a ter uma orientação profissional para a sua escolha profissional, na verdade, né? Que esse é o intuito do programa. Bom, não deixe de curtir esse vídeo, compartilha para quem precisa e até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau. Tchau.